Oi pessoal, como vocês já sabem, nesse segundo trimestre nós vamos estudar um pouquinho de química. A química nada mais é do que a ciência que estuda a matéria. Tanto a composição da matéria, quanto a estrutura da matéria, quanto as transformações que ocorrem na matéria, são modelos de estudo, objetos de estudo da química. É importantíssimo que vocês tenham em mente o que é matéria. Então, matéria, pessoal, lembrando, é tudo aquilo que tem massa, e a gente entende por massa a quantidade de matéria. Matéria também é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Quando eu falo que a matéria ela ocupa lugar no espaço, eu estou dizendo que a matéria ela possui volume. Então, reparem que existem duas propriedades comuns a toda a matéria, que são massa, que é a quantidade de matéria, e o volume, que é nada mais do que a forma da gente mensurar o espaço que a matéria ocupa, ok? Bom, é importante a gente saber que a matéria ela pode se apresentar nos diferentes estados físicos. Então, eu tenho matéria sólida, como por exemplo essa pedra, tá? Eu tenho matéria líquida, então aqui eu tenho, pessoal, um pouquinho de água que eu coloquei nesse potinho. E eu tenho matéria gasosa também. Reparem que quando a gente enche um balão, a gente coloca ar dentro do balão e reparem que o ar ele possui volume. Além de possuir volume, ele possui massa também. Então, o ar em si, ele também é matéria, ok? Então, a matéria ela pode ser gasosa, ela pode ser líquida ou ela pode ser sólida. Interessante, pessoal, é que quando a matéria ela é sólida, ela possui tanto a forma quanto o volume bem definidos. Eu não consigo, modificar facilmente a forma e o volume da matéria sólida, tá? Eu não consigo, por compressão ou por extensão, puxando, modificar a forma e o volume dessa matéria facilmente. Entretanto, quando a matéria ela é líquida, reparem que o volume é fixo. Então, aqui nesse caso, esse copinho ele é um copinho graduado e eu tenho exatamente 120 ml de água que eu coloquei. E esse volume não se altera. Se eu comprimir, o que vai acontecer? A água ela vai vazar, tá? Então, eu não tenho como alterar esse volume dessa forma. Entretanto, a forma da matéria líquida ela se altera, tanto que depende do formato do recipiente que eu coloco a água, ok? Já a matéria gasosa, ela tem tanto a forma quanto o volume variáveis. Reparem que eu consigo modificar a forma e eu consigo modificar o volume, comprimindo, tá? Estendendo, ok? Então, isso são características da matéria presentes nesses três estados físicos. Bom, falando um pouquinho de massa, então, primeiro, massa a gente já sabe que nada mais é do que a quantidade de matéria. E como é que eu meço a massa? Eu meço a massa utilizando uma balança. Então, eu trouxe aqui para vocês, uma balancinha, tá? E esse instrumento, ele é utilizado para medida de massa. A gente costuma dizer que quando a gente sobe numa balança, a gente está medindo o nosso peso. Na realidade, não. Na realidade, a gente está medindo a nossa massa. Peso, pessoal, é uma relação entre a massa e a força da gravidade. A gravidade é uma força que atrai os corpos, é uma força de atração em relação aos corpos. No caso, a gravidade da Terra, ela atrai os corpos presentes na superfície da Terra, né, próximo à Terra, para o centro dela. E quanto maior for o corpo, maior a gravidade que ele possui, ou seja, maior a força de atração que ele vai exercer em relação aos outros corpos. Ok? Então, na verdade, quando a gente sobe numa balança, a gente está medindo unicamente a nossa massa. Para a gente descobrir o nosso peso, a gente teria que multiplicar a nossa massa pela gravidade local. No caso do planeta Terra, a gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, vejamos. Se eu pegar essa pedra e eu colocar ela nessa balança, vou ligar aqui a balança, pessoal. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ao colocar a pedra na balança, eu vou medir a massa dessa pedra, ok? Então, essa pedra ela tem 29 gramas. A unidade padrão de medida da massa é o quilograma, ok? Então,
Então, aqui eu estou medindo a massa em grama dessa pedra. Então, ela tem 29 gramas. Ok. Se eu for calcular o peso dessa massa, aqui no planeta Terra, eu teria que multiplicar pela força da gravidade do planeta Terra, que é 9,8 metros por segundo. Aí eu calcularia o peso. Então, quando você sobe na balança, você está ferindo a sua massa. Eu, por exemplo, tenho em torno de 61, 62 quilogramas. Essa é a minha massa, ok? Beleza. Então, é importantíssimo que vocês saibam também fazer a conversão das unidades de medida de massa. Então, quais são as principais unidades que a gente utiliza? A gente utiliza a tonelada, peraí, deixa eu escrever mais embaixo. A tonelada, o quilograma, o grama e a miligrama, tá? Essas são as principais unidades de medida. Qual é a relação entre uma e outra? Isso é importantíssimo que vocês saibam. Uma tonelada refere-se a 1000 quilogramas. Então, eu multiplico por 1000. Enquanto que 1 quilograma refere-se a 1000 gramas. Multiplico por 1000 novamente. E 1 grama refere-se a 1000 miligramas. 1000 miligramas. Então, eu vou multiplicando por 1000, tá? Da mesma forma que se eu for fazer a relação de miligramas para grama, o que eu vou fazer? 1 miligrama, para eu calcular em grama, eu vou ter que dividir por 1000. Tá? Da mesma forma que, para eu calcular, converter grama para quilograma, eu também divido por 1000. E convertendo quilograma para tonelada, eu também vou dividir por 1000. Ok? Então, isso é importantíssimo que vocês saibam. Muitas vezes é interessante a gente utilizar a notação científica. Vocês já devem ter aprendido que 1000, na verdade, nada mais é do que 10 elevado a 3. Então, eu posso utilizar a notação científica porque, às vezes, eu vou ficar com uma quantidade muito grande de zero. Supondo que eu queira passar de tonelada para miligrama, olha quantas vezes eu tenho que multiplicar por 1000. 3 vezes. Então, eu tenho 10 à terceira, vezes 10 à terceira, vezes 10 à terceira. Ou seja, eu vou ter um número inicial multiplicado por 10 à nona. Então, é muito interessante, às vezes, eu utilizar a notação científica. Acredito que vocês já tenham aprendido isso em matemática, certo? Se não aprenderam, depois vocês me falem aí nos comentários que a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa interessante, pessoal, vou apagar aqui rapidinho, é a gente utilizar aquela tática de andar com vírgulas. Vocês já devem ter aprendido também. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos pegar aqui uma massa em torno de 60 quilogramas. Tá? 60 quilogramas. Eu quero saber quanto que é 60 quilogramas em grama, convertendo para grama. Lembrando que quando eu ando para a direita, eu multiplico por 1000. Então, é importante que vocês saibam que os números, sempre ao final deles, existe uma vírgulazinha, né? Então, se eu for multiplicar por 1000 para obter o meu resultado em grama, o que eu vou fazer? Eu vou andar 3 casas, porque são 3 zeros. Então, eu pego a minha vírgula, olha aqui, ó, 60, a minha vírgula está aqui, aí eu ando 1, 2, 3 e ponho a vírgula novamente. Então, eu vou ter 60.000, beleza? Para multiplicação, é meio tranquilo, né? Agora, se eu quiser passar o meu 60 quilogramas para tonelada, converter para tonelada, o que eu vou fazer? Eu vou, na realidade, agora dividir por 1000, certo? Lembrando que de tonelada para quilograma, eu vou dividir por 1000. Então, nesse caso, dividindo por 1000, eu estou andando a minha vírgula para a esquerda. Então, olha lá, se eu tenho 60 e a minha vírgula está aqui, para eu dividir por 1000, eu tenho que andar 3 casas, são 3 zeros. Então, eu venho 1, 2, 3, vírgula. E aí, depois eu só completo. Então, o meu resultado final vai ser que 60 quilogramas, na verdade, são 0,06 toneladas. Tranquilo, pessoal? Então, isso é em relação à massa. E em relação ao volume? Bom, a unidade padrão do volume
a gente pode utilizar ou o centímetro cúbico, ou o decímetro cúbico, ou o metro cúbico, ou litro, ou ml, tá? Então, a unidade padrão, vamos colocar aqui, que é o decímetro cúbico. E o decímetro cúbico equivale a litro. Então, para vocês entenderem, o que eu tenho? Eu tenho metro cúbico, decímetro cúbico, e o decímetro cúbico ele equivale ao litro. E eu tenho, vou apagar aqui, pessoal, só para... Eu tenho o centímetro cúbico, que equivale ao ml. E a ideia vai ser a mesma. De metro cúbico para decímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000, ou multiplicar por 10 à terceira, certo? De decímetro cúbico para centímetro cúbico, também vou multiplicar por 1000, ou por 10 à terceira. Agora, de centímetro cúbico ou de ml para litro ou decímetro cúbico, o que eu faço? Eu divido por 1000 ou divido por 10 à terceira. E de litro para metro cúbico, eu vou dividir... Os cachorros estão bravos. Por 10 à terceira também. Peraí. Bom, pessoal, então a gente já sabe como é que a gente faz para medir a massa de uma substância. Simplesmente utilizando uma balança, a gente consegue descobrir a massa de uma substância. Se no caso a substância ela for uma substância líquida, é só eu utilizar um recipiente e introduzir nesse recipiente o líquido. Só que aí eu tenho que sempre subtrair o meu resultado final, recipiente mais líquido, da massa do recipiente vazio, ok? Aí eu vou conseguir calcular a massa do meu líquido. Bom, mas como é que eu faço para calcular agora o volume? Se eu estiver calculando o volume de uma substância líquida, é simples, né? É só eu colocar o líquido num recipiente graduado, de volume conhecido, e já que o líquido ele tem forma variável, ele vai adquirir a forma daquele recipiente e eu vou saber qual é o volume. Nesse caso aqui, eu coloquei água nesse copo, que é um copo graduado, e eu tenho exatamente 120 ml de água. Mas para calcular o volume de um sólido, se eu estiver calculando o volume de um sólido regular, existem fórmulas matemáticas para isso, como é o caso do volume do quadrado, o volume do retângulo e assim sucessivamente. Mas se for o volume de um sólido irregular, como essa pedra? Para isso, pessoal, eu vou utilizar de uma propriedade da matéria que é chamada de impenetrabilidade. Essa propriedade, ela diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, a partir do momento que eu colocar essa pedra, por exemplo, dentro desse copo com água, o que vai acontecer? A pedra ela vai ocupar um espaço e a água ela vai subir. Então, se eu observar o volume do sistema pedra mais água e subtrair do volume da água, que eu já sabia que era 120 ml, eu vou ter exatamente o volume da minha pedra. Então, reparem, aqui eu subi o volume, o que eu vou fazer? Eu vou retirar a quantidade de água acima de 120 ml, excedendo o volume de 120 ml, que vai corresponder exatamente ao volume da minha pedra. Então, eu vou usar uma seringa para fazer isso, tá, pessoal? Então, eu vou tirar aqui, ó. Essa seringa é uma seringa de 10 ml, então eu vou tirar aqui. Primeiro, tirei 10 ml, depois mais 10 ml e mais um pouquinho, mais cerca de 2 ml. Então, eu tenho, no total, o volume da pedra, 10 ml mais 10 ml mais 2 ml, 22 ml. Seria o volume dessa pedra. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!